Vamos lá, vamos começar a identificar aqui alguns componentes da placa-mãe e fazer uma retirada e troca de um componente desses que a gente tem aqui na tela. Para começar, vamos dar uma olhadinha nessa placa e visualizar algumas coisas aqui. Para começar, a gente pode perceber que tem aqui uma alça segurando aqui, ó, aquela presilha que a gente chama de jacaré. E essa presilha ela tem uma pressão muito forte, o que remete a você ter cuidado aonde você vai colocar essa presilha, porque olha só, ela está muito próximo de um conector daquele molde de tramela, que é onde até deveria ter uma tampinha que abre e fecha aqui. Mas como isso aqui é uma placa só de prática, né, uma placa de estudo, vamos dizer assim, a gente não tem aqui, essa tramelinha já está perdida, já está quebrada. Porém, mesmo assim, você vê que está bem próximo aqui, mas não está encostando. Isso daqui é possível de estragar, essa mordida é tão forte que ela é possível de estragar ou até mesmo arrancar componentes da placa. Então veja com bastante cuidado onde você vai prender essa presilha aqui. Quando não tiver espaço, encape aqui com papel, dobre várias vezes o papel e por cima do papel você faz você prende essa presilha, tá? Tomem cuidado com isso. Aqui a gente pode visualizar vários componentes. Nós temos aqui uma memória Samsung, dá para ler aqui com muito custo, dá para ler aqui Samsung. Muito provavelmente esse aqui é o processador. Aqui nós temos talvez memória interna, memória RAM, memória interna, processador. Aqui está, muito provavelmente deve estar a área de sinal de linha telefônica, sinal de celular mesmo. Aqui nós temos um outro chip aqui em cima que pode ser um CI são circuitos integrados, tá? Ó, CI aqui, CI aqui, aqui, aqui. Então circuitos, aqui ó, tem mais aqui, circuitos integrados. Pode ser que seja um CI de áudio, pode ser que seja um CI de Bluetooth, Wi-Fi, pode ser que seja, né, um CI de modem 3G, até mesmo um Power Amplification, que é o que a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, que é onde a gente precisa às vezes trocar quando ele está em curto, tá? Mas antes da gente chegar em CI, vamos aos componentes. Esses componentes marrons, sejam grandes, médios ou pequenos, esses são capacitores. Como a gente já viu, capacitor tem por função armazenar carga e dar pulso elétrico, né? Eles conseguem amplificar também a carga. Temos aqui resistores, que são esses pretinhos achatados aqui. Tem esses pequenininhos aqui. Isso aqui me parece ser um resistor também, mas não dá para saber assim de olho, tá? Alguns dá para saber. Esses aqui são resistores com certeza, tá? Capacitores, os pretinhos aqui que são resistores. Esses grandes aqui são bobinas, tá? Bobina que tem por função armazenar carga como forma de campo magnético, ou seja, vira um mini imã, isso aqui. Temos aqui o microfone, temos mais capacitores, temos CI, resistores aqui no cantinho. Deixa eu ver se eu consigo visualizar algum fusível. Tem um diodo bem aqui um diodo, bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar um outro diodo mais aqui por perto. Ó, isso aqui é um resistor grande, ó. Tem toda a cara de ser um resistor. Com o multímetro e a placa na mão, a gente consegue ter certeza das peças, quais peças são o que, né? Porque o resistor vai medir uma resistência e através do multímetro a gente consegue fazer essas verificações. Aqui nós temos aparentemente um filtro. Então temos capacitores cinza, ó, esse aqui é um capacitor cinza, geralmente são marronzinhos, né? E a gente vai retirar e colocar um desses capacitores aqui. Então a gente vai jogar calor por baixo da placa, tá? Vamos jogar calor por baixo da placa. Mas antes da gente sair jogando calor, tem que ver se não tem nenhum componente na direção. Então, então aqui a gente vai ver embaixo, a gente vai jogar calor por baixo da placa
e vamos ver se não tem nenhum componente aqui. Se tiver componente embaixo da placa, é melhor você jogar calor por cima. Agora, se não tiver como jogar calor por cima porque a peça for uma peça de plástico, aí você vai ter que jogar calor por baixo mesmo. E se por baixo tiver peças e também peças de plástico, você vai ter que passar aquela fita alumínio que a gente viu na aula passada para proteger os componentes, para jogar o calor por baixo, derreter a solda por cima, derreter o estanho por cima, derreter aqui em cima e a gente conseguir com a pinça remover um componente. Então vamos lá, aqui a gente está jogando o calor sem parar o calor, sem parar a peça. A gente fica jogando ali e reparem, deixa eu voltar um pouquinho porque ele jogou fluxo, tá? Ó, jogando um fluxo líquido, né? Existem vários tipos de fluxo e pasta para solda. Então ele jogou um fluxo líquido ali na peça e agora ele vai começar a jogar o calor, mas sem parar o ar quente, sem deixar o ar quente que ele fique fixo. Então sempre em movimento, ó lá. Ó. E reparem que em cima do componente, o componente vai começar a brilhar, o estanho derretido. Reparem que, ó, por enquanto não está solto. Não está solto. Continua jogando calor. Ó, agora está brilhando. Ó, aí na hora que ele vai tirar, acontece de esbarrar no outro componente. E aí quando ele tira o outro componente, acabou. Ó, por sorte, o componente voltou e tem essa tendência, tá? A solda ela puxa o componente para o lugar certo. Olha só, voltando aqui de novo. Reparem nesses dois aqui quando eles secam. Olha com a velocidade que eles secam. Parou, ó. Secou um, secou outro, viu? E por sorte, esse capacitor ele permaneceu no local. Ele permaneceu no lugar. Aí você viu que caiu, o componente caiu, por isso que é importante você fazer isso com uma coisa para parar embaixo, porque o componente pode cair. E aí ele está tirando, vai usar esse componente numa outra placa, tá? Que está com capacitor ruim. Aí ele tiraria um e colocaria no outro. Ele agora está passando um álcool isopropílico para poder limpar. Se for necessário, precisa passar mais estanho aqui, não é o caso, não precisa. Já está com estanho suficiente para prender um novo componente ali. E aí ele vem com o componente. Aí ele gruda por causa do fluxo, né? E porque também pode ser que tenha um pouco de magnetismo. Aí acaba como a peça é muito pequenininha, ela acaba agarrando facilmente na pinça. Isso atrapalha um pouco, mas a gente vai tentando até conseguir colocar. Aí, foi. Não grudou mais. Tá vendo? Agora ele vai esquentar. Vamos agora ver aqui esses botões aqui do lado, ó. Reparem que esses botões são de plástico, todo de plástico, mas existe uma técnica para a gente remover sem estragar esses botões, tá? Para aproveitar esses botões em um outro telefone celular. Você passa uma fita aqui embaixo, deixando sobrar para fora um pedaço de fita. A fita vem até aqui assim, ó. Até mais, né? É porque não tem pouco espaço para mexer aqui. Deixa ela com uma língua para fora, joga o calor aqui embaixo e você consegue remover esse botão aqui. E testar esse botão também a gente vai aprender em sala de aula, com multímetro na parte de continuidade. Voltando agora ali, vendo ele colocar de volta o componente na placa, é só esquentar, olha como é que é fácil. Daqui a pouco ele vai brilhar. Ó, tá brilhando já. Tá bom? Não precisa mexer com a pinça não, pode deixar do jeito que tá aí, tá? Ó, mexeu porque achou que deveria ficar mais retinho, mas nem precisava. Ah, secou agora. Vou voltar aqui para vocês verem quando seca. Ó, tá molhadinho ali, o estanho tá com aspecto brilhoso ali, ó, de molhado, como se tivesse molhado. Tirou, ó. Secou um, secou o outro, viu? Secou um, secou o outro. Deixa eu voltar só mais um pouquinho, ó. Secou um, secou o outro. Vou voltar mais um pouquinho aqui de novo, porque estava meio escura a tela. Agora, ó, secou um, secou o outro. Aqui em cima. Pronto, o componente está no lugar.
Agora a gente limpa para tirar qualquer resquício de fluxo, para deixar a placa sem nenhum resíduo. Não que isso possa prejudicar nenhum componente, não dá curto, mas porque fica sujo, né? E não é bom deixar isso aí sujo. A gente usa o próprio ar quente para secar o álcool mais rápido. O álcool isopropílico já seca naturalmente muito rápido, mas a gente com o ar quente seca rapidinho. Inclusive você pode lavar mais de uma vez, né, no intuito de deixar bem limpinho. Ó, e agora a gente vai ver a troca de um CI e SMD. SMD são esses que a gente consegue ver a solda aqui por fora. Ó. Esse aqui você não consegue ver a solda. Esses são CIs do tipo BGA. Você não vê a solda. Já esse aqui você vê bem ali um filetinho de solda, bem no cantinho. Ó. Esse aqui você consegue ver também. Esse aqui você consegue ver também. Então ele acabou de passar o fluxo. Está esquentando ali. Está fervendo, como vocês podem ver. E isso ajuda com que o estanho ele amoleça por igual, por todos eles ao mesmo tempo. E mais rápido. Notem que para pegar com a pinça, ela fica muito próxima a esses resistores aqui de baixo, tá? Isso é prática, tá? Você tirar sem esbarrar sem tirar. Mas se tirar, só colocar de volta no lugar. Mas poderia ter uma forma melhor de pegar. Talvez pegando por aqui, ó. Ou por aqui. Fugiria mais dos componentes. Ó, tirou o CI. Porque esses componentes aqui, todos eles estão soltos, tá? Só que eles vão secar muito rápido de volta no lugar. Vão ser sugados ali pelo estanho que seca muito rápido, com a temperatura quando abaixa. E tem esse perigo de esbarrar nos componentes em volta, tá? Isso aqui também é prática, técnica, tem que ficar treinando, é treino, tá? É treino para poder conseguir tirar sem esbarrar nos outros. Dá para ver as trilhazinhas indo secando aqui, ó, uma de cada vez. Reparem aqui, ó como é que tá secando, ó, vai secando uma por uma. Ó, tirou, ó como é que vai secando uma por uma, ó. Secou uma, duas, três, quatro, cinco, acabou, secou todas elas. Agora ele vai colocar no local. Tem lado certo, tá? Ele tirou assim, tem que colocar assim. Num dos quatro cantos tem um pontinho, que agora a gente não vai conseguir ver, mas o CI ele tem lado certo. Se você tirou ele de uma posição, ele tem que voltar na mesma posição. E se for numa outra placa, tem que entrar na mesma posição que o da outra placa está. Tá? Se eles forem o mesmo e a bolinha está apontando para outra direção, você vai ter que colocar a bolinha apontando para a mesma direção da onde você tirou. Olha lá, acabou de esbarrar ali e mexeu nesse capacitor aqui, ó. Foi, já colocou. É um pouquinho chato colocar ele na posição certa. Repara que ele vai esbarrar nesse capacitor aqui, ó. Ó, ele está esquentando e ao mesmo tempo empurrando, ó. Esquentando e ao mesmo tempo empurrando. Eu não gosto muito de fazer assim não. Eu prefiro ajeitar, posicionar direitinho e depois esquentar. Às vezes até prender com a pinça em cima para não andar. Só que se você treme, anda. Olha lá, agora ele precisa ajeitar, deixar a mesma distância para todos os lados. Ó, esbarrou no capacitor, viu? Prontinho. Agora ele vai fazer um CI BGA. Ó, tá tirando aqui, jogou o fluxo ali. Tá fazendo um CI BGA. Esse eu nunca fiz, tá? Não sei se as ferramentas que ele vai usar aí provavelmente a gente não tem. Esse é muito mais complicado. Mas muito, muito mais complicado. Também tem a posição certinha dele, o lado dele certinho. Agora com ferro de solda num modelo de faca, né? Ele vai remover
a solda que está ali, ó. Existe a malha de solda própria para poder remover solda dali, tá? A gente viu isso na aula passada também. Se não me falha a memória, a gente viu na aula passada, a malha de solda. Muito provavelmente isso que ele está fazendo pode não funcionar, tá? Porque só foi tirado o excesso de solda e dos dois lados e sendo soldado de volta no local. A chance disso dar errado é muito grande, porque o correto é refazer as esferas de solda com um stencil. Então, muito provavelmente isso aqui tem tudo para dar errado, pode ser que dê certo, tá? Mas a chance de não dar certo também é grande. Beleza? Então é isso.